Hello, hello, hello. Ah, o Jonathan Baker já entrou. Isso aí. Hoje teremos uma live polêmica. Não deu tempo de arrumar o cabelo. Sobre HE. O HE morreu? Respondam aí se o HE morreu. Mas antes, chama lá teu amigo, encaminha lá a live pro teu amigo falando. Vai ter uma live polêmica agora. E comenta lá se o HE morreu ou não. Vamos esperar o Flávio. O Flávio vai participar aqui. Cadê o Flávio? Ah, aqui. Quem usa HE aí? Coloca aí. Quem usa HE ainda para algumas coisas? Bota aí, escreve aí. Eu, Fala, eu Marcelo uso, eu Ramata. uso. Beleza? Ó, o Carlos. Já tô perguntando pro pessoal aí quem usa ou não o HE. Ou quem odeia o Galera, HE. Já de antemão. mas Fala. vamos fazer uma outra pergunta aí. Quem usa Cone Morse? Quem odeia Cone Morse? Na verdade, na minha enquete que eu fiz um tempo atrás, uns 3 dias atrás, eu acho, o HE não morreu. Pra galera. A maioria. E quem Eu, morreu te- foi o HI. eu, eu venho para essa live com dados. Eu trago informações e trago dados, Vou hein? botar uma música relaxante aqui, que o clima vai ficar pesado. Já de antemão, digo que nossas opiniões em alguns aspectos são díspares, né? A gente falou assim, vamos fazer uma live, vamos falar sobre esse assunto, mas não vamos combinar pergunta e resposta na disso, vamos deixar o negócio fluir e tal. Só que aí a gente ficou tão curioso sobre o assunto que a gente começou a conversar sobre o assunto. E aí que a gente descobriu que a gente tinha algumas opiniões ligeiramente divergentes, não é isso mesmo, Marcelo? Então, ó, pessoal, ó o Jonathan. O Jonathan usa em protocolo. O Carlos, ele usa, se tem no estoque, ele desova logo. KKKKK. Bom, a galera Quer dizer, o tem. Carlos não quer mais usar, né? É que a gente vai no congresso, agora tá tendo congresso, o pessoal só fala de Cone Morse e tal, e tem muito preconceito com HE. Óbvio que o Cone Morse é melhor, temos um consenso, certo? Talvez não seja um consenso, porque melhor em tudo, Quase tudo. melhor em tudo, não, né? Talvez existem alguns aspectos do HE que são bem interessantes. Cara, Marcelo, primeiro é o seguinte, todo mundo que está entrando aí conhece você, me conhece? Acho que não, né? Ah, não sei, cara. Quem não me conhece aí, levanta tudo. É, Bom, vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Ramata. Tenho um Instagram faz um tempo aí já. Deve ter gente velha que me segue. Outro dia eu perguntei, a maioria era pessoa velha que me seguia já. Então, como eu abri minha live, eu acho que quem está aqui deve me conhecer, né? A não ser que te conhecer, foi né? indicado. Agora fala aí quem tu és. Eu sou Flávio Amado, eu sou estomatologista, mestre e doutor, e sou implantodontista, já tenho uns 20 anos. E desde 2005 eu trabalho num centro de reabilitação da USP para pacientes com fissuras lábio-palatina. E eu tô na linha final da reabilitação desses pacientes, que é da instalação de implantes ósseo-integrados desses pacientes aí. Então, desde 2005 trabalho na USP com isso e trabalho no consultório também só fazendo implante. Oh, que Recentemente bom. publicamos um livro, né, Marcelo? Eu sou autor de um livro de implante, que é o Link, que acabou de sair. Ah, é? E Tá aqui, vou pegar lá, vai O falando. Marcelo participa em alguns capítulos desse livro aí. Inclusive, que a gente fala sobre distâncias biológicas de implante, mostra casos de manipulação de tecido mole. Aí, tá o Eu nosso deixei livrinho meu aí. copo de água aqui, ó. Melou. Esse livro é bom, hein, gente? Principalmente o capítulo que eu Esse livro é escrevi. bom. E a gente vem conversando sobre casos, os casos dele comigo e os casos meus com o Marcelo há bastante tempo. E nessa questão de uso do H. Inclusive, assim, eu me rendi ao Cone Morse por conta do Marcelo. E, isso é verdade. E para mim fez muita diferença. Só que não é um consenso ainda que você
troque tudo pelo cone Morse e você vai se satisfazer em todos os aspectos, né? Eu acho que uma questão muito grande do hexágono externo é a questão da ampla a disseminação do sistema e a versatilidade dele de uso, né? Então, o implante está torto, o implante está raso, o implante está superficial, as soluções para o HE às vezes são mais simples, não é? Você concorda, Marcelo? Não, eu até coloquei uma enquete esses dias aí, porque assim, quando aparece paciente de outro consultório que vem aqui e fala, eu quero refazer a prótese. Aí eu falo, você tem uma panorâmica aí e tal? Aí ele tira a panorâmica e quando eu olho, se eu já reconheço, porque tem alguns implantes que você reconhece. Eu reconheço muito bem, por exemplo, um tissue level da Straumann, é muito característico. O que eu uso, que é o Ancus, reconheço só de olhar, que eu acho lindo a radiografia. E o HE, eu olho e falo, isso aqui é um HE. Então, quando eu vejo que é um HE, por mais que seja um HE muito criticado, que tem seus limites, tem o osso bonitinho lá, eu falo, tô em casa. Eu fico contente de ver um HE. Eu falo assim, pô, é um trabalho a menos, eu vou ter que ligar menos pros caras para saber. Às vezes o paciente não quer ligar, o cara tem vergonha de ligar pro dentista que fez tal. E aí você tem que ligar, né? E se for de curso, então, não vou falar, de curso, enfim, de especialização, Ah, quase. às vezes você não tem a ficha da pessoa, né? Porque dependendo do lugar, vai mudando os grupos que davam o curso e leva a ficha, não tem ficha. Outro dia veio aqui um cone Morse para eu fazer, colocar um cone Morse para fazer over, né? Eu, putz, e para achar a marca desse cone Morse para poder colocar ali os attachments certinho. Então, o HE ajuda nesse ponto, na minha opinião, humilde. Eu acho que o HE ainda pode ser utilizado e facilita muito É, e é isso. eu acho que isso aí tudo que você falou, acho que está muito ligado à conveniência do profissional, né? A tranquilidade de consultório, a facilidade de consultório, né? Sem entrar, por enquanto, no mérito de resolução ou biológico do sistema, né? É, E aí, mas e é que aí, assim, ó, aí talvez a conversa mude um pouquinho. muda. Por quê? Por que eu uso cone Morse? Porque facilita muito minha vida, eu dou menos volta. Eu acho que eu até conseguiria fazer casos bons com HE, sabendo das suas limitações. Negócio de cheiro, que tem aquela perdinha óssea de socialização devido à limitação do sistema. Mas eu teria que dar muita volta para, por exemplo, eu tenho que ter um pouquinho mais de osso, né? Uma espessura maior de osso para compensar essas perdas. Talvez eu tenho casos bons unitários com HE que você olha, se você não vê radiografia, você fala, caramba, perfeito. Mas é caso redondo. Agora eu sei que com o Cone Morse eu consigo adiantar etapas do jeito que eu trabalho, eu consigo evitar um enxerto prévio, porque eu consigo colocar ele mais subcrestal, eu consigo agilizar o tratamento. Agora, na minha opinião, quando eu uso para fazer protocolo, por exemplo, over, no qual uma diferença de 1 milímetro ali não vai fazer tanta diferença na questão. Perdeu um pouquinho de osso, abaixou um pouquinho de tecido. Eu acho que dá para utilizar. Não dá para comparar cone Morse com o hexágono externo. Cone Morse é melhor, mas dá para utilizar hexágono externo, na minha opinião, nessas situações de protocolo e over. O que você acha? Eu sei que você não usa, mas tudo bem. É, eu não uso mais, não uso mais, nem compro mais implante HE. Desde que eu comecei a trabalhar com o Cone Morse, primeiro, a facilidade de encaixe dos componentes, né? Então você pega o pilar, faz parafusou, acabou. Né? Não tem que ficar tentando encaixar nada. Tudo bem que para uma múltipla, você pega os componentes que não tem hexágono e você também tem alguma facilidade. Ainda assim, o polimorfo eu acho mais fácil. E me incomoda muito a linha, né? A linha de união do componente, que tem o gap, eu estou colocando profundamente um biofilme ali. Então, isso me incomoda um pouco, e desde que eu comecei a usar o polimorfo, eu achei muito fácil
e tranquilo, achei mais biológico, né? Claro, como eu trabalho num local que só faz HE, então eu trabalho no sistema público, num local onde a gente só faz HE. E lá a gente faz HE para tudo, para unitário, para múltiplos. Pelo volume de trabalho, pelo volume de pacientes atendidos até hoje, a gente acaba pegando bastante complicação. Mas é o que a gente chegou a conversar anteriormente aí. E se fosse tudo Morse, qual seria o nível de complicação? A gente não sabe. Uma coisa que eu me questiono é que existe um aspecto comercial muito grande aí, né? Então, você pega as empresas grandes nacionais aí, o dinheiro investido para lançar um sistema Cone Morse, para divulgar isso, para transformar a linha de produção. E aí, se o sistema começar a aparecer problema, eles vão mostrar isso imediatamente para a gente? Não vão, né? Não vão. Então, é difícil o profissional que está tendo problema com o que está fazendo e está mostrando os seus problemas, né? Uhum. Então, o pessoal tem os seus problemas, mas o Instagram é tudo lindo, tudo maravilhoso, é É, só mas você caso vê que positivo, né? o Cone Morse ele tem problemas porque as empresas toda hora mudam. Você não acha? Tem Sim, marcas sim, vai, boa. que lançam depois de um tempo, acabou, não tem mais aquela linha. Agora lançou outra linha. E esse é um receio meu. Então, eu trabalho com neodente, trabalho com polimorse antigo, com convencional, não trabalho com o Gran Morse. Cara, e se extinguir a linha do implante? Fica só a linha nova. E aí? Aí você fica na mão, né, cara? Pois é, e por isso que eu acho, por isso que eu me sinto confortável quando eu faço protocolo com HE, porque eu sei que HE é padrão. Eu vou conseguir com os componentes. Até eu usando, até falei para você que eu usando Ankylos, às vezes eu fico meio com receio. Eu gosto muito, mas é que para unitário eu ainda vejo que vale a pena usar. Mas assim, vale muito a pena usar em relação, óbvio, O né? Tem Corimorse. custo, né? Em relação a usar Ankylos, na verdade. Aham. Cone Morse, ok, mas usar Ankylos, que Ankylos é bem restrito, né? O, vem da Alemanha, às vezes fica lá no porto, de negócio de importação. Então, às vezes tem que comprar um estoquezinho bom aí. Mas Aí é fantástico, eu acho fantástico. na tua cabeça, por exemplo, o Cone Morse, o HE está muito disseminado, é fácil de usar no consultório, você reconhece o sistema, você sabe que você vai resolver ele rápido. Tudo Ele bem, conhece os probleminhas dele. tá, mas então, você acha então que não vai ter um sistema que vai funcionar como um sistema universal? Não, Universal que eu digo assim, não. ó, essa linha é o que funciona, é o que é melhor. Tipo, esquece o pra cá e o pra lá. É aqui e acabou. Você acha que não vai ter isso? Não. E eu acho que o HE nunca vai morrer. Por quê? Porque o HE, ele é a zona de conforto de todos. E o HE, Aí sim. onde ele está, onde ele não é limitador, tipo, que nem o Carlos aí acabou de falar aí, região anterior, blá blá blá. Ok. Não, pô, não tem nem comparação. Tem que usar um cone Morse bom e tal. Agora, protocolo over, a galera mete HE. Tanto é que, fala aí, o que você falou da. Não sei se você pode falar da vendedora. Não. Trouxe dados. Porque aí eu fiquei intrigado com a pergunta, né? O HE morreu? E na minha opinião, o HE não morreu pela comodidade do profissional, pela facilidade de uso por isso que você falou, você acertou em cheio, assim, ele se situa numa zona de conforto de trabalho. Mas a justificativa para o uso dele não é o paciente, na minha opinião. A justificativa de uso dele é o conforto do profissional. E aí eu questiono se essa é uma justificativa correta. Aí eu me perguntei, cara, é tanto tempo de investimento nesse código Colimorse, como é que será que são as vendas? Aí eu entrei em contato com uma vendedora da Neodente para saber qual é a porcentagem de vendas entre Colimorse e HE. E o HE, ainda hoje, representa 60% das vendas. Quer dizer, que o HE não morreu, isso é certo. Se ele vai morrer aos poucos, porque um outro sistema que seja o Colimorse vai tomar conta,
aí é outra história. Mas eu acho que pela questão financeira do HE ser mais barato, pela questão de universalidade de uso, pela questão de conforto profissional, eu penso que pode ser como você falou, talvez ele nunca morra, apesar de ser um sistema com limitações, com questões biológicas a serem questionadas, não poder ser utilizado por uma série de casos onde outro sistema, né, como você gosta do Anki, resolver com muito mais agilidade, mais segurança, mas Ó, ele vai continuar sendo tipo, por essas questões todas. G-Implant falando, custo também tem relevância. Tem. Eu acho que também vende muito da Neodente, viu? O HE, porque Ó, muita gente compra de pancada, né? As empresas, mas eu acho que essas empresas grandes aí, que fazem implantes, elas compram HE mesmo de porrada. assim, eu concordo, eu não sei hoje, puta, eu devia ter visto o preço, mas eu não sei hoje quanto está de fazer a diferenciação de um HE para um cone morsa neodente. Eu acho que nem é muito, viu? Mas então, eu concordo, o custo tem relevância, eu concordo. Mas depende do quanto, qual a diferença de custo. Se você vai comparar um Ankylos com um, um Intraos, porra, você vai, a diferença de preço é de R$ 400 ou mais entre um e outro. Agora você vai pegar você vai comprar de volume, né, e vai pagar R$ 180, 170, 150 no implante. E aí o HE vai ser 120, essa diferença aí eu não considero relevante. A não ser que você trabalhe num lugar onde você está oferecendo serviço público de graça e você está fazendo caridade. Uhum. Aí talvez isso faça diferença. Agora, no consultório, esse R$ 40, 50 de diferença de um HE para um cone Morse, aí eu já não acho isso relevante. Entendeu? É. Inclusive assim, se você pensar biologicamente, se você pensa biologicamente, tá, eu vou usar esse, eu vou usar esse. Qual é o caminho provável disso aqui? Bom, esse aqui tem uma probabilidade de dar uma perda assim, uma perda óssea, ou ter menos papila, tá. Na verdade, aquele R$ 40 não vai compensar o problema futuro que aquilo pode ter. Então, eu acho que essa questão do custo ela tem que ser muito bem pensada para ver se realmente é um custo imediato, mas o teu custo futuro com o sistema. Né? Uhum. Então, isso também tem importância muito Ó, grande. pessoal que está assistindo a live aí, comenta aí o que vocês acham, se vocês usam, se vocês não usam, se vocês acham que vai morrer ou não. Eu acho que nunca mais vai existir um sistema universal. Sabe, Nunca. olha lá, dentista gosta de economia, hoje implante. Eu, é, eu vou ser polêmico aqui, então, agora. Posso ser polêmico, Ramata? Posso ser polêmico Ah, aqui? depende. Se você falar que eu não posso, eu queria que a Ana Beatriz, por favor, Ana Beatriz, comenta aí se eu posso É que, ser é polêmico ou que não. Se ela falar que eu não posso, eu não serei. ó, uso HE em protocolo e eu uso CM em protocolo. Tá. E aí? O que você acha? E aí, gosta mais de qual? O que você acha? Nunca vai ter um sistema universal. Nunca mais. Nunca mais. Ó, então, ó, o G-Implante falou que eu posso ser polêmico ali, ó. Então vai, manda. Sabe o que eu penso? Manda que a Não, cara, audiência assim, vai ó, aumentando se você for não, polêmico. sabe o que eu reparei? Eu reparei em mim isso aí. Eu sou um Pega cara, a cerveja lá. né, eu sou um cara muito crítico, sou um cara reclamão, e sou um cara que repara defeitos e tal. Então, assim, a gente exige bons serviços de tudo, né? Assim, você vai num restaurante, você quer ser bem atendido. Aí você vai no médico, você quer ser bem atendido, tal, tal, tal. E aí eu comecei a pensar, pô, vou fazer o exercício reverso. Eu estou fazendo a mesma coisa? Porque o meu comportamento aqui está sendo o que eu esperaria se eu fosse meu paciente. E aí algumas coisas eu mudei por conta dessa percepção. E aí eu penso assim, um exemplo, né? Tá, chega um médico, vai operar meu joelho, cara. Meu joelho ferrou. E aí tem dois parafusos lá, tem um HE e tem um cone Morse. Não estou dizendo que para o joelho vai ser a mesma coisa, mas eu estou só exemplificando assim por alto. Tem um HE e um cone Morse para o meu joelho, o médico fala. Ele me explica biologicamente o que é um e o que é outro. Eu não vou nunca escolher o HE, o tipo HE para o meu joelho, entende? O médico vai falar, cara, esse aqui só eu vou, se der merda, só eu vou consertar. Uhum. Mas tudo bem, cara, mas o meu joelho vai colocar o cone Morse. Então, Uhum. assim, quando a gente fala, pô, eu fico sempre na minha cabeça, a minha escolha não pode ser pela minha conveniência, a minha escolha tem que ser pela conveniência do meu paciente. Uhum. E então é nisso que eu fico me questionando muito nessa questão. É quando você fala, quando eu vejo um HE eu já me reconheço, beleza, que legal, tal.
Não, mas sabe por que eu falo Tudo isso? bem. Não, mas espera, o outro profissional fez e você recebeu? Puta, isso é ótimo. Agora, você fazer para mandar o paciente adiante, aí eu questiono ainda se isso é válido. Não, eu falo isso porque hoje eu tirei um HI de uma paciente, mais um HI. Eu tiro muito HI, viu? Por isso que eu não gosto do HI. Hoje eu tirei mais um HI. Mas se eu tivesse que reabilitar ela, eu ia ter uma dor de cabeça. E eu já recebi vários pacientes com HI que eu tenho certeza que aquela peça não é da marca, porque tem um gap gigantesco e com a perda óssea ao redor do implante gigante. Então, eu acho que trabalhar com marcas ou implantes que você olha e bate o olho e pá, gera menos problema para o paciente nesse sentido, assim, da pessoa, quando ela for, digamos, num outro dentista, porque viajou, não é porque não gosta de você, não. Às vezes ela mudou de cidade. Aí o cara não vai inventar de colocar um HI que encaixe. Tipo, o HI sempre vai ser igual. Aí eu até falei para você outro dia um exemplo que eu coloquei um Ankylos e aí o paciente achou mais barato fazer numa outra dentista lá prótese. E eu tinha colocado certinho, assim, o meu pilar standard da tudo certinho. E aí ela trocou. Ela queria fazer o pilar da Ankylos é parafusável. Eu sempre falo que é parafusável e cimentável, os dois. Só que ela queria fazer parafusável e ela achou que aquele pilar era só cimentável. Então ela tirou aquele pilar, deu uma detonada, porque ele guardou e trouxe para mim depois, e fez uma coroa de cerâmica parafusada com um componente paralelo. E aí a prótese ficou soltando toda hora. Aí ele veio aí de novo, né? Aí quando eu fui ver, eu falei, mas estranho, parafusado desse jeito. Aí eu tirei, assim, saiu tudo. Eu falei, ué, mas esse componente não é o que eu instalei. E esse componente nem é da marca. Que eu vi no catálogo, né? Conheço o catálogo, não é, não é. Aí, quer dizer, aí tava com perda, aí tirei a radiografia, puta perda óssea, porque o negócio ficou mexendo tanto, balançando tanto, que aí foi perdendo o osso que eu tinha construído. Aí eu falei, pô, caramba, mano. O paciente às vezes não avisa, às vezes ele vai lá e a pessoa que resolver e ela fala, ah, encaixou, já era. Mas aí Eu acabou com o trabalho que o paciente tinha na boca. É um exemplo isolado. Só estou dando um que exemplo. que você fez? Você fez o implante, o paciente foi fazer a prótese mais barata com outro profissional. Voltou para você com um pepinão na mão. O que você fez? Como é que você cobra isso? Cobra de novo. Você tirou o implante e colocou outro? Uhum. E cobrou tudo de novo. É. Beleza? Não, eu acho certo. Tô falando, é isso aí. Ó, o G-Implant é um cara sensacional. Ó. Não sei se é uma mulher ou um cara, né? Desculpa. Penso que que ele participa, gente. Participe aí, pessoal. Ó, penso que no protocolo inferior em mandíbula, não atrófica, não faz diferença. Ah, é isso. O Carlos até comentou isso aqui também lá em cima, que você estava falando, passou. Mas eu até concordo com o Carlos também, que ele falou o seguinte: depende do caso. É o que eu falei para você. Se o caso é redondinho, tem osso, tal, mucosa, bonita, etc. Eu acho que não tem problema botar o HI. Aí, outro dia você me falou que tem a questão do higiene e tal, né? Do HE e tal. Aí, tipo, eu desisti porque eu vi que mesmo o problema maior de acúmulo de alimento está entre o cilindro e o mini pilar. Que eu falei, né? Toda vez que eu tiro a resina tá vedada. Aí você fala assim, ah, legal. Ah, é o Gelson. Valeu, Gelson. A resina tá vedadinha. Aí você acha que aquele seu, sei lá, o que você coloca? Veda rosca? Vai dar rosca. Você coloca veda rosca. Aí você acha que ele vai estar branquinho, porque a resina tá lá bonitinha. Aí você tira a resina, vem aquele veda rosca verde, assim, sabe? Aí você fala, pô, por onde entrou? Entrou por baixo. E aí você tira muitas vezes, tem placa ali, sabe? Então Então, eu eu falo assim, desisti ó, de deixar higiênico. Uma protocolo não tem como deixar higiênico. não, mas é assim, ó, você falou, onde acumula mais? Entre o mini pilar e o cilindro, certo? Da Hum, barra. hum. É porque você não tirou os mini Talvez, pilares. pode ser. Tira os, tira os mini pilares,
e vai É. sentir o cheiro que vai sair daquilo ali, e Oh, mas você você vai ver já em que usou uns antibióticos profundidade, que os caras que colocam no lado? profundidade que aquilo tá, cara. Não. Eu já tirei uns cheirosos, viu? Não foi o que pus, não, mas já tirei uns que os caras. Eu vi que tem um creme, assim, sabe? Aham, Pomadinha. aham. Com antibiótico ali, em baixa intensidade por É, longa duração, para gerar uma não, resistência mas assim, bacteriana. eu entendi o que você E aí, falou. quando ele tiver uma En- infecção, aquele antibiótico não funciona mais. Não, entendi, entra também lá, tenho certeza que entra entre o mini pilar e o implante. Mas eu quero dizer assim, não vai ficar igual, tipo, quando eu faço um cone morse e cimento que fica zero gaps. Nunca vai ficar. Fica talvez um Nunca vai pouquinho ficar. menos de sujeirinha. É. Tem, um, Ah, tem ó, uma galera, tem uma, tem uma galera que usa, Marcelo, uma espécie de silicona antes de parafusar. Então você bota uma siliconinha dentro do cilindro e aí você parafusa, que aí veda. Mas eu vou te falar, nem sei qual que é o material usado. meu irmão gosta de colocar gutapercha, eu acho muito bom também. Porque ele deixa quentinho, daí ele. Ó, vamos dar preferência aqui a galera, ó. Concordo, não sei com o que, mas. CM é superior na questão biológica. Isso é. Aí o Marcelo, usa o CM 11 por, né? 11,5, compatível com várias empresas. 11,5 graus. Olha, É. Tá. Mas sei lá. Você gosta de compartilhar cone morse de empresas? O que você acha? eu não. Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu acho que não, isso não é um problema, não, cara. De verdade, acho que isso não é um problema. Vou citar um exemplo. Né? Se você pega duas empresas, Sim e Neodente, e tem uma linha dos dois é compatível, se elas se cruzam. E, cara, você pode confiar no componente, na angulação, entendeu? Tem empresas que produzem componentes de marcas, você também pode confiar no componente. Pô, isso aí, cara, é mecânica, escaneamento e tal. Isso aí, se é feito por empresas boas, eu acho que isso aí é confiável. A questão é saber se a empresa é boa. Agora, uma observação nisso, para mim, é o seguinte: a gente, como dentista, a gente pensa muito em mecânica, né? Pensa muito no jogo de Lego, que é o implante. E aí vem quem comentou aí, né? O CM é mais biológico. E quando eu penso no HE, naquela plataforminha, mesmo que você deixou ali a módulo de crista 1 milímetro acima do osso, Hum. cara, você tem 1 milímetro do osso, você tem uma infecção de baixa intensidade eterna ali. Quando eu Uhum. penso nisso, me incomoda, cara. E quando eu penso nisso, isso me incomoda, né? Porque sempre vai ter ali uma infecção de baixa intensidade eterna. E, então, é assim, é solucionável para o sistema? Não. Quando você tem o gap do mini pilar, você também tem isso. Só que ele já está num nível um pouquinho ainda mais alto, Uhum. um pouco mais distante. Melhor. Isso dos cone morse que também podem ser confiáveis, né? Porque também tem cone morse que não dá, né? Não é? Então, a gente tá falando aqui, né? E isso é importante de frisar. O HE Cone Morse, HE Cone Morse. Cara, essa comparação nem é justa para o HE, porque você vai pegar uma série de linhas de Cone Morse que biologicamente são exatamente iguais ao HE, né? Então esse debate dá a impressão que por ser Cone Morse automaticamente é melhor. E não. Você Uhum. vai ter uma complicação mecânica e a questão biológica é idêntica ao HE para alguns sistemas. Uhum. Então também não é questão de ser é Cone Morse está garantido, né? Ó, quem responder aí, ó, o Alex, não tem nada a ver com a live, né? Mas como você é quase um buco, faz implante, cara. Porque aí você vai fazer buco, você vai fazer implante. É, é difícil responder essa. Eu sou o cara Ele que fica, perguntou, eu mestre, fico dá uma opinando. dica aí, buco ou implantodontia direto? Gosto das duas áreas. Eu sou o cara que gosta de opinar na vida dos outros aí, mas é difícil você opinar uma coisa dessa, cara. Eu faria implante direto.
Por quê? Porque hoje eu não mexo quase em coisas que me geram muitos problemas pós-operatórios. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia muitas cirurgias de bloco, cirurgias de levantamento de seio com o bloco, cirurgia que demora mais, que sangra mais, que talvez eu pudesse necessitar de conhecimentos. Eu faria buco mais para saber resolver pepino. Agora, como Porra, eu trabalho hoje, que é sossegado, traumáticos e tal, e eu consigo resolver meus casos bem, eu não faria buco por esse motivo, a não ser que eu é, quisesse operar. se, se a ideia, se a ideia for trabalhar primordialmente com implante, não faz sentido fazer book. Não faz sentido, né? Mas se quiser fazer, não, quero trabalhar em hospital, quero fazer cirurgia hospitalar, quero trabalhar também com trauma, ortognática, aí é outro papo, é outra história, né? O interessante do buco, para quem consegue fazer essa trajetória, é que, assim, nível de complicação e nível cirúrgico. Se você sabe isso aqui, para resolver isso aqui é moleza, né? Então, às vezes eu brinco nas minhas postagens que eu posto uma amiga minha que é buco, né? Aí eu falei, essa minha amiga aqui deve estar dormindo nessa conversa. Para ela isso aqui é bobagem. Né? A menina abre o crânio para tirar enxerto. Aí eu falo de um procedimento complexo de implantodontia, para ela é besteira. Então, do buco eu acho interessante isso. Se você teve uma experiência de complicação, de procedimentos maiores, é quando você chega para fazer as coisas de implante, cara, é moleza, né? Não, eu tenho certeza que ainda ele vai falar. Os caras falando de HE Conimorse, qualquer um. Não, tô zoando. Não, porque, não, porque isso aí, sei lá, para os caras são uma coisa pequena, né? Os caras consertam rostos acidentados. Qual é o limite do HE, então? Você está defendendo o HE, né, assim, de certa forma. Você acha que dá para usar tal. Não, porque a pergunta era, Qual, HE qual, morreu? qual, mas qual seria o que você impõe como limite? Não, daqui HE não. O que você colocaria como Ah, eu limite? só usaria para protocolo e overdentro. Só. Parcial, eu odeio. É porque assim, eu odeio fazer prótese parafusada. Me irrita muito ficar parafusando, desparafusando, parafusando, parafusando. Principalmente quando o contato proximal vem difícil ali, que a prótese nem entra. Aí você fica meio perdido. Aí quando ela. Quem trabalha com parafusada vai falar, eu não estou mentindo. Vai provar ali a coroa. Aí o que vai acontecer? Tá pegando. Aí você desparafusa tudo de novo. Coloca o carbono. Me falaram até pra usar uma canetinha de CD. A mesma coisa, o problema não é esse. O problema é aí coloca o parafuso de novo, tá pegando. Aí desparafusa. Cara, é um inferno isso. Aí, eu até falei nos stories. Aí depois que você ajustou, que você acha que tá bom, aí você fala assim, vou dar um aperto final agora nessa coroa. Aí você vai passar o fio, não passa de novo. Muitas vezes, né? Dependendo, depende da anatomia da coroa e tal. Mas em geral, é aquela que quanto mais você aperta, mais ela vai pressionar nos vizinhos. E Mas, mas, por, mas pelo que você está falando, então você não faria cimentada no HE. eu ia chegar lá. É que, desculpa aí, gente, eu, às vezes dou voltas. Eu não faria cimentada no HE. Não confio de nenhum em cimentada em HE. Eu só uso Cone Morse, ainda que eu gosto pra caramba, que é confiável, porque eu gosto de fazer cimentada em unitários e parciais. Fala, André. Olha quem entrou aí, ó. O André entrou também, ó. Ô André, amanhã se hospa, hein? Tamo lá. Então, eu usaria Conimore, eu não uso o cacete. Eu só usaria HE em protocolo e over. Porque Entendi. Não. parciais e unitários eu gosto de fazer cimentado e eu não confio no HE. Não é só por isso, né? Porque também o sistema que eu uso me facilita muito a vida de eliminar enxertos, etc. Se eu trabalhasse com HE, provavelmente eu teria que aprender a fazer enxertos ósseos grandes. Porque eu acho que o HE, para ficar bom, tem como ficar bom, eu acho, mas demanda aí você ter. Eu acho que o HE só funciona em casos redondos. E aí, a maioria dos casos não é redondo, então você tem que deixar ele redondo. Para deixar ele redondo, você vai ter que fazer muitas manobras. Enxertos, bababá, ganhar gengiva, ganhar osso, etc. Aí, beleza, aí ficou redondinho.
Agora dá para usar HE, na minha opinião, e ficar bom. Apesar de ter o problema de soltura de parafuso, cheiro, etc. Agora, Cone Morse, que nem eu falei, me facilita a vida. Eu já elimino tudo isso aí. O caminho é muito mais curto para ficar bom esteticamente, etc. Agora, como o protocolo vai ser parafusada e não me exige muito que os tecidos fiquem tão lindos, se perder aí 1 milímetro, não tem problema. Meu limite é esse. Uma coisa que eu penso é assim, né? O implante de HE, você tem que pensar nos tecidos e nas reconstruções como um dente. Porque ele vai se comportar como uma coroa que fraturou da raiz. Então, o que você tem que ter ali de tecido, ósseo, tecido mole, tem que ser bem parecido com o que você almeja ao redor de um dente. Para o Cone Morse, estamos sempre falando de um Cone Morse que você considera excelente, né? Para o Cone Morse, a exigência óssea não é tão grande, né? Por ele permitir o aprofundamento, posicionamentos melhores, ter uma biologia diferenciada, você não precisa para o Cone Morse o mesmo volume tecidual, em questão de tecido ósseo, que você precisaria para o HE. E aí isso simplifica gigantesca, de forma gigantesca os casos, né? Então é isso que você estava falando, né? Os Cone Morses Simplifica. depende, né? Dos melhorzinhos, né? Sabe o que eu Melhorzinho. recebi esses últimos dias? Pergunta assim, não sei se te pergunto. Começaram a perguntar assim, né? Que eu comecei a falar de implante, começaram a perguntar assim, oh, sei lá, implante da Arxis é bom? Titânio, o que você acha? É bom? Aí até gravei os stories falando, meu, vocês têm que saber o que vocês querem do implante, pô, né? Como é que eu vou saber? Depende de como você trabalha. Cara, é, cara, com quem que eu falei isso esses dias? Eu não sei onde. Não, eu postei isso nos stories também. Cara, a equipe lá do Brandemark começou as pesquisas, percebeu a osseointegração na tíbia do coelho em 1955, sei lá, alguma coisa assim. O primeiro paciente humano, aí teve um monte de pesquisa, teve implante em cachorro, de abafado. O primeiro paciente humano foi em 1969, cara, o Gosta Larson. A Conferência de Toronto, aí, depois de 10 anos estudando isso, o governo sueco aprovou a técnica para o uso na população. Em 85, teve a Conferência do Canadá que disseminou isso para o mundo. Olha quanto tempo demorou. Hoje em dia, o que você falou, né? A empresa pega, monta um sistema Axis no ano seguinte, está na boca da galera. E aí começa a dar problema, e aí o sistema começa a ser modificado, aí volta para a boca da galera. Aí dá problema, aí modifica mais um pouco o sistema, quer dizer, não tem um tempo de validação, né, cara? Não tem um tempo de tudo de validação. E aí, cara, assim, como professor de curso, né, já recebi muita contato de vendedor, tô sistema tal, quero te apresentar. Cara, eu não quero ver, porque é um sistema novo, não quero ver. Se eu posso usar uma empresa que está há 10, 20, 30 anos no mercado, por que eu vou usar um sistema que lançou ano passado, ano atrasado, faz 4 anos? Por que eu vou usar? Por que eu vou ser o piloto de testes? Uhum. Boa. Eu dei o exemplo no meu story esses dias, do remédio, né? Agora do CIOSP, eu lembro que eu fui no CIOSP, era só Vioxx e Celetra. Você falou do Vioxx e Celebra, né? Cadê? Não tem mais. Era o negócio da COX-2 e tal. Sumiu. É. Ó, Marcel, nas cimentadas, como você lida com os excessos de cimento? Essa pergunta, cara, ela é que nem o HE. Essa pergunta nunca vai morrer. Essa pergunta nunca vai morrer. Aqui tem, Essa vou pergunta responder, mas eu vi um aqui, ó, que o Alex falou que estava curtindo a live. Que legal. Bom, as cimentadas você tem várias técnicas de cimentação. Como que eu lido? Primeiro, use um cimento que você consiga tirar. Use uma técnica para não extravasar muito e use um cimento que não seja muito tóxico. Né? E também, se for possível, eleve a margem.
Mas, assim, eu trabalho com margem mais funda, né? Então eu uso um cimento, eu uso só fosfato praticamente. Uso fosfato para tudo. Até para provisório. Aí a galera fala, pô, para provisório? É, para provisório. Usa até para provisório e sai. Você usa HE para unitário, Ah, Rafael? Wilson. Ah, eu acho que o Wilson, eu não sei se foi ele, mas alguém comentou que usa só HE. Eu não sei se é ele. ô, Unitário? Wilson, Não, eu não gosto, cara. eu, Eu não gosto, não uso. eu como eu falei, eu trabalho num centro de serviço público e lá na USP, e lá a gente só usa HE, é HE para tudo. Então, se você quiser saber como é que fica o HE no unitário, na múltipla, no protocolo, na over, a gente usa isso para tudo lá. Né? Então tem uma casuística bem grande. Sabe? Uhum. O G-Implant Mas não. no consultório, mas no consultório não, no consultório é só o História não. Polymorph. O Gelson, é Gelson, não é Gelson? Ele falou, o velho amigo fosfato. Não, resinoso você tem que ficar muito esperto. Eu tenho casos de cimentado com resinoso e fosfato. O que, que eu percebi? Tem até no meu feed lá. Só que tá lá atrás, tem que dar uma fuçada. Tem casos de controle, assim, ó. Eu cimentei com fosfato, por mais cuidado que você tome, às vezes dá uma escapadinha ali de leve. Só que depois de. Toda vez, todo ano, eu chamo os pacientes para tirar a radiografia dos implantes. Eu gosto de ficar monitorando. E aí eu vou comparando, daí eu cimentei. Aí eu olho lá, tem um pouquinho de cimento às vezes, extravasado de fosfato. Passa um tempo, não tem mais. Ele solubiliza, some. Agora o resinoso não, tá? Eu tenho um caso que eu cimentei resinoso, extravasou um pouquinho, não deu problema nenhum, tá lá até hoje. O paciente vem e eu radiografo, tá lá. Como tá meio fundo, eu falo, não vou mexer muito nesse trem não, deixa lá. Fala, você tá rindo porque, vamos lá, foi eu Não, sim. não, tô vendo sua história. Uso também, não tenho problemas. Uma marca boa com os componentes da mesma marca bem posicionado, não tem erro. Só parafusado. Ah, então. Você tem que assistir. Nossa, você já se inscreveu na jornada da implantodontia lá, nossa, de sucesso? Vou falar, vai mudar tua mente aí em relação a parafusadas. Não só em relação à parafusada, ele falou assim, ó, acho que ele falou de HE, né? Um implante HE bem posicionado com os componentes e tal, é sucesso. Só que tem muita limitação, é o que a gente estava conversando agora há pouco. Para resolver bem posicionado, você tem que reconstruir muito tecido às vezes. E aí você estende demais o tratamento do paciente e gera mais possibilidades de complicações ao longo do tempo. Encarece. Em comparação, encarece. Em comparação, o mesmo paciente com a mesma limitação anatômica para um sistema de cone Morse bom, você não vai precisar de todas essas etapas. Vai fazer o tratamento mais rápido, vai fazer o tratamento mais barato para você e para o paciente, e com uma chance muito menor de complicação. Mas para isso você tem que entender por que aquele caso não dá para um HE e ele dá para um cone Morse. Por que aquela biologia serve para um sistema e não serve para outro? Aí tem muita diferença. Só que quando você conhece isso, puta, abre tua cabeça. Caso que você não fazia implante antes, você vai fazer. Caso que você demorava 1 ano e meio, 2 anos para terminar, porque você pensava nas reconstruções, vai terminar muito mais cedo. Uhum, Então, bem posicionado com os bons componentes, uhum, resolve. A uhum. questão é que bem posicionado para o HE e o bem posicionado para o cone Morse são situações completamente diferentes. Daí que faz o tratamento com cone Morse, no unitário, em caso limítrofe, ser resolvido de uma forma muito mais simples, né? Uhum. É, só ver no feed lá os casos que a gente tem. O osso limítrofe, Porque, o pessoal fala assim, ué, como é que você botou implante aí? Os caras ficam meio assim. É só você entender como que funciona, igual o Fábio falou. porque se você compara assim, não, eu tenho aqui 2 radiografias, olha aqui como funciona bem o HE, esse caso, tá? Você pegou uma área de premolar inferior, tudo com osso bonito, os dois casos semelhantes, implante bem posicionado, prótese bem feita. Não, os dois vão estar funcionando igual, apesar de uma questão biológica ligeiramente diferente. Né? Tem um cheirinho aqui, não tem ali, tem uma pequena reabsorção ali, não tem aqui. Agora, muda a situação anatômica do paciente, muda a questão biológica. Aí os teus resultados vão mudar completamente entre um sistema e outro. E é É. isso, e é conhecer isso que vai ampliar a tua cabeça para falar, puta, agora eu consigo resolver muito mais
de uma forma muito mais fácil e consigo resolver mais casos. Então, eu vejo que a galera faz um caminho inverso, né? Tipo, ela quer usar um sistema e ela faz o negócio, dá para usar aquele sistema. Tipo, ela vai atrás de reconstrução, não sei o quê, para ser possível fazer daquele jeito. Não, era só fazer de outro jeito. Não precisa construir uma ponte. Fala. Até, até se pensar assim, pensando em planejamento reverso. Quando você fala, vou fazer o planejamento reverso desse caso, se você pensar, para que sistema que é? Vou fazer o planejamento reverso porque eu vou usar um HE. O planejamento reverso é diferente do planejamento reverso para um clone Morse, né? Uhum. Então a situação é diferente. Claro, se você pega casos excelentes, ótimos, mas as coisas, quando você começa a ver o que dá para fazer de diferente, aí a coisa muda, né? É até difícil, na verdade, quando eu comecei a trabalhar assim, ninguém inventa nada, né, cara? A gente dá uma copiada aí da galera. E eu trabalhava em vários consultórios e tinha um dentista, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Mas ele era um dentista prático de clínica. E o que eu faço hoje é muito do que eu vi o cara fazendo. E quando eu olhava a radiografia, o implante socado ali em cone Morse, com puta pilar, com uma cinta de 6, eu falava assim, minha nossa, o que esse cara tá fazendo? E a paciente feliz pra cacete, porque ele resolveu o caso dela. Eu falei, não, peraí, deixa eu sondar esse negócio. Não é possível que você meteu um pilar de 6 e não tem bolsa. Aí eu fui lá sondar. Não, a sonda não entra. Aí você fala, não é possível. Porque você olha a imagem radiográfica, seu cérebro dá uma bugada. Você fala assim, meu, que é isso? Porque você está acostumado com a. Vai, você saiu do HE. Aí você vai pegar o cone Morse. Você pega os cone Morses que você instala no nível ósseo. É mais ou menos o mesmo bonitinho ali, o jeitinho, né? Você está acostumado ali. Agora você pega uns que se enterra mais, com um pilar mais longo e tal. Às vezes eu coloco um implante inclinado, tem gente que me enche o saco. Tinha um americano que ficava me enchendo o saco direto, agora o cara Ó, me elogiou. Né? agora, o cara que colocou assim, ó, o Dr. Ramata tá nesse ramo há mais É, tempo que é, qualquer outra é. pessoa. Cara, É eu vi porque, essa postagem meu, aí. eu comecei a fazer os negócios, e aí tem o professor lá, eu não sei falar o nome dele, mas ele é famoso lá, o Linkevicius, é isso? Lenkevicius. É, Eu não sei como é que foi, né? é. Aí, beleza, né? Aí ele começou a fazer uns negócios, igual, não sei quem fez primeiro, enfim. Mas aí eu fazia, o americano me criticava. Seu implante tá torto, isso aqui. Eu falei, não, cara, eu coloquei implante torto pra colocar em imediato. Ó, como é que ficou bonito esse perfil. Coloquei imediato, dei ponto, fiz nada, demorou. Aí, não, isso aqui tá torto, tá bom. Aí o cara começou a fazer igualzinho, imediato e tal. Aí ele começou a falar, começou a marcar o cara, porque ele é famoso. Aí eu falei, meu, aí ele veio falar comigo. Então, agora eu comecei a fazer igual você faz, papapá, papá, foi uma quebra de paradigma, não sei o quê. Falei, mas aí você marcou o cara, né? Agradeceu o cara, aí você me deve um post, né? Aí o cara, não, verdade. Aí ele fez um post lá. Ó, então, então, mas nesse assunto, eu fui aluno do Centrinho de implante em 98 e 99. Formei em março de 2000. Então, eu usei lá dentro implante Branemark, titânio fix, conexão, neodente, tal, tudo HE. Já, é, cara, antigamente os sistemas tinham cicatrizadores, olha isso, cicatrizadores de 9 milímetros de altura, cara. Ah, tô Vai olhar ligado. os Eu catálogos. lembro disso. Vai olhar os catálogos. Não existe isso mais, cara. Cicatrizador dessa altura para HE. Não existe. Aí você olha o catálogo de altura de componente de cinta, não é o dente mesmo, você usa componente de 6, né? Cinta de 5,5 para cone Morse. Vai procurar a mesma cinta para o HE. Não existe. Oh, mas não é toda marca que tem, não, viu? Não, eu sei, eu não estou dizendo que toda marca tem, mas o que eu estou dizendo é os componentes foram removidos do mercado, porque, obviamente, cara, se você precisa de um cicatrizador de 8 milímetros, cara, tá tudo errado ali para Ah, um HE. Mas para o cone Morse, você tem esse componente mais longo. Por quê? Porque ah. para ele não está errado. Para ele vai funcionar. E só isso já mostra que o sistema vai resolver mais casos. E isso é um Então, limitador de marca. Quando eu vou escolher uma marca, eu olho as cintas.
tem marca que só tem cinta, mesmo com o Morse, tem cinta só de 1, 2, 3 e meio no máximo. Aí eu falo, pô, não quero isso aí não, quero que me ajude. Ó, Possibilidade. só Tem vou possibilidade. falar aqui a galera, ó. Estou migrando para a parafusada, da parafusada para a cimentada, e a jornada será desafiadora. Cara, é desafiadora, porque você mudar a tua mente, né, que, pô, você veio do hexágono externo. Reversibilidade, reversibilidade, reversibilidade. Que botaram na tua cabeça que tem. Nunca você tira uma coroa? Não tira, você quer. Beleza. Aí você fica na tua mente, mas, meu, assiste a jornada, aí depois entra no nosso curso depois, você vai ver a aula de parafusado cimentado. Você vai falar, porra, o que eu tava fazendo? Ou o cara, ô Gels, essa live valeu por causa do fosfato. Pô, só por causa disso. Terei que resgatá-lo. E O velho e a- ótimo a- a- fosfato de zinco. Fala. se, se Polêmico. inscreve lá, se inscreve na jornada. Então, se valeu pelo fosfato, se Putz, inscreve na jornada que a gente vai fazer de 11 a 18 para você ver o que você vai aprender. pois é. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui. O velho e ótimo fosfato. Ó, o fosfato é tão bom que eu faço escaneamento dos meus pilares, eu não uso Scambari, né? Aí é difícil você escanear o pilar, né? Porque você escaneia até o. Não sei se o Diogo tá aí. Ele me mandou uma mensagem. Ô, como é que você escaneia o pilar? Porque o pilar brilha e o scanner não pega, né? Pelo menos a Alminica não pega quando é um pilar metálico. E aí eu pego, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de fosfato assim, ó, tum, e jogo lá, assim, pum, e jogo um arzinho. Eu fiz tipo um blush. No... E ele copia exatamente, assim, perfeito. Eu uso fosfato para isso. Quem quiser escanear pilar é assim que faz. Também, né? Deve ter outras coisas. Deve ter um spray também que vende. Mas fosfato é baratinho, né? O Flávio se formou em planto no ano que eu entrei na faculdade. Porra, você é velho então, hein, Flávio? Mas eu entrei tarde, entrei com 24. Você também entrou tarde. Bom, ó, tá acabando aqui o tempo. Eu acho que foi proveitoso aí essa live, né, para falar. Alguém tem alguma coisa para comentar aí? Alguém usa HE? Quem odeia o HE? Deixa suas últimas palavras. E foi proveitoso essa live aí porque o HE não morreu, na minha opinião. E nem na sua, né? O HE não morreu. Você pode não usar ele, mas ele nunca vai morrer. Nunca vai existir um sistema padrão igual ao HE. Mesmo com os cone Morse, eu faço parafusada com pilar GT e direto no implante. Mas biologicamente a cimentada supera. Cimentada é tudo, cara. Cimentada é sensacional. O Flávio só faz. Você faz cimentada? Como é que você faz? Flávio. Cara, eu faço as cirurgias, eu não faço a prótese e eu oriento a fazer cimentado. Oriento os protesistas, meus implantes, a fazer cimentado. Ó, o André falando, ó, odeio HI, só pepino. Pois é, ó, eu coloquei enquete, na verdade, era pro HI, o HI morreu. Aí eu vi que não morreu, que a maioria não, mas 45% usava ainda HE das pessoas. E votou uma galera, hein? Votou umas 300, 400 pessoas. Agora, quando eu coloquei o HI morreu, puta, quase todo mundo. O HI morreu. HI é foda. HI já é. Não, HI, HI não, já não é. tem como. HI. Aí Chegamos ao alguém. final desse. Vamos lá. Hum, Vai acabar o tempo aí. não, Hã? antes que a gente seja cortado, Sim, tá certo. né? Bom, pessoal, quem ficou aí, a gente agradece. Não se esqueçam de participar do nosso evento, que vai ser do dia 11 a 18 de julho, Jornada da Hipodontia de Sucesso, onde vocês vão aprender tudo que a gente faz, que tem no nosso feed. Vai lá, ver os casos, a resolver os casos mais rápido, né, Flávio? Menos traumas. Menos, menos cirurgia, menos possibilidade de problema, menos processo, mais rápido. Menos processo, boa. Mais viável para o paciente. Eu sempre falo que muitos Sim. pacientes rodam para aqui, e aí fala, pô, você usa implante tal, osso tal, ainda sai mais em conta e é mais rápido? Como assim? É isso. É questão de você mudar o seu mindset de planejamento. Ó, Uriel, valeu, mestres, ótima live. Obrigado. Valeu, colegas, muito bom ver vocês. Legal. Morreu no implante. Você falou assim, né, Marcela, que a gente botou na cabeça que
olha o implante profundo, olha e já imagina uma profundidade de sondagem muito grande, né? E, cara, quanto conceito tem para mudar, né? Para mudar na cabeça da galera, né? Sim. Colocaram na nossa cabeça que o implante tem que estar 2, 3 milímetros da cervical do colo clínico do dente, né? 2, 3 milímetros. Cara, Aham. isso aí já acabou. E isso Acabou. continua sendo ensinado e tá errado. Uhum. E, enfim, tem muita coisa para mudar, né? Bora, ó. Só vou te falar. Ah, pô, o Flávio chega agora. Ó, tem um link lá na bio minha do Flávio para ouvir mais coisas. Essa live foi bem básica, né? Na semana lá que a gente vai fazer, dia 11 e 18, vai ter muito mais coisas. Bom, se a galera, se o Gelson gostou do fosfato, o cara vai ficar muito feliz na semana aí da jornada. Jornada não, semana da. Como é que chama? Tudo cheio de sucesso. Beleza? Vamos embora então? Vai fechar a live aqui. Bom, Valeu, galera. Um abraço. bom falar com você, Marcelo. Valeu, galera. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Se hóspede amanhã, hein? Tamo lá.